Muito obrigado e boa tarde, prefeito Edinaldo Lavor, boa tarde aos demais presentes, boa tarde, população iguatuense, especial às mulheres, parabenizar pelo seu dia. E, conforme dito pelo prefeito Edinaldo Lavor, foi publicado o decreto número 17, que passa a ter vigor a partir da data de hoje até o próximo dia 18, e traz medidas que foram estudadas e discutidas com os diversos segmentos, com as autoridades que tratam da situação sanitária do município nesse momento, sempre com a sensibilidade, sempre com o cuidado de observar e manter uma simetria entre todos aqueles pontos que são tratados, as medidas que já são trazidas através dos decretos estaduais. Como grande parte dos envolvidos nessas medidas já sabem, nós temos um decreto número 33.955, decreto estadual, que desde o dia 27 tem medidas postas para todo o estado do Ceará, e nós temos tentado, sempre na elaboração desses decretos, fazer com que haja uma consonância entre as medidas que o município adota e aquelas medidas que já são trazidas, determinadas pelo governador do estado. Através dessa reunião que houve com os prefeitos e com os segmentos, nós adequamos com simetria à realidade local, observando as peculiaridades da nossa cidade de Iguatu e as peculiaridades das cidades circunvizinhas, e, a partir daí, nós estamos divulgando quais são essas medidas para a orientação da população e para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer com que essas medidas surtam os efeitos necessários para diminuir a circulação de pessoas e para diminuir e evitar ao máximo as aglomerações. São medidas consideradas por todas extremamente necessárias e que, a partir desse momento, nós passamos a expor. A primeira delas, prefeito, é a medida de suspender o funcionamento presencial dos órgãos e entidades que compõem a administração pública. Nós estamos prorrogando essa medida para que, de fato, pessoas que atuam hoje na administração pública possam se manter protegidas e, ao mesmo tempo, determinando aos secretários e aos demais chefes de setores que analisem o seu quadro atual, a sua situação específica, as atividades essenciais que têm que permanecer em funcionamento, tem que haver continuidade, para que cada secretário adeque realmente cada situação e faça com que o serviço público seja mantido naquilo que não pode ser paralisado, e as demais atividades elas realmente possam aí ser suspensas, tanto o atendimento presencial como também o trabalho dos servidores, pensando justamente na proteção dessas pessoas e também para que reduza essa circulação também dos nossos servidores. As atividades educacionais, aulas e demais atividades de ensino também permanecem suspensas até o dia 18, com exceção daquelas atividades que não são compatíveis com a forma de ensino remoto. Então, em simetria com o que já existe no governo do estado, as atividades permanecem suspensas, estando autorizadas ainda o ensino infantil e a educação infantil e ensino fundamental até a terceira série. Então, nós teríamos aqui também as atividades econômicas e comportamentais, que já vinham sofrendo por parte do decreto estadual algumas limitações nas suas atividades, tanto na capacidade de lotação dos estabelecimentos, como também no horário de funcionamento. Essas medidas foram mantidas e adequadas à nossa realidade. O comércio de rua, ele passa a funcionar com um horário de 8 horas da manhã até as 16, mantendo, mais uma vez, a simetria com aquilo que determina o decreto estadual. Nós estamos mantendo o mesmo período de funcionamento, sendo que começa no horário de 8 e vai até as 16, para melhor adequar o momento de fluxo da nossa cidade e justamente priorizar a proteção dessas pessoas. Então, de segunda-feira a sexta, de 8 às 16, e aos sábados e domingo, de 8 até às 14. A atividade de restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos que tratam de alimentação fora do lar tem uma regra específica, que vão de segunda a sexta, das 6 às 19, e
sábados e domingos, que vão das 6 até as 15 horas, com a limitação de 6 pessoas por mesa, com a limitação de 50% da sua capacidade de atendimento, e para que possa aí haver realmente uma redução da circulação e da eventual aglomeração nos estabelecimentos de alimentação. As instituições religiosas permanecem autorizadas a funcionar com 30% da sua capacidade, desde que respeitado o horário de 6 às 19 de segunda a sexta e de 6 às 17 nos sábados e domingos. As academias e demais estabelecimentos que tratam de práticas e atividades físicas ou esportivas, elas permanecem autorizadas a funcionar com 30% da capacidade, de 6 às 19 horas durante a segunda a sexta-feira e de 6 às 15 nos sábados e domingos. Nós temos aqui uma recomendação feita para as agências bancárias e que, conforme disse o prefeito, vai ser emitido decreto específico para regulamentar a situação nesses próximos dias. Nós ressaltamos que as atividades essenciais, como supermercados, farmácias, indústrias e outras atividades como postos de combustíveis, eles permanecem autorizados a funcionar nos seus horários habituais, desde que sejam respeitadas todas as medidas e os protocolos sanitários que estão postos para cada uma dessas atividades. Tem que ser mantido o uso de máscara, tem que ser mantido o distanciamento interno daquelas pessoas que estão circulando, tem que ser mantida a higiene, e são pontos que já estão regulamentados em decretos anteriores e que devem ser observados por estas empresas que continuam a funcionar. Nós também queremos ressaltar que todos os eventos, festas e demais atividades, sejam elas públicas ou privadas, que venham a gerar aglomeração, seja ela em espaço, salão, quadra, ginásio, qualquer tipo de espaço público ou privado, que venha a promover qualquer tipo de ajuntamento de pessoas, qualquer tipo de situação que promova o risco maior de contaminação, o decreto determina que elas estão momentaneamente proibidas. Então, o decreto traz justamente uma fiscalização mais rígida sobre balneários, restaurantes, chácaras e outros locais que temos visto que pontualmente tem acontecido algum tipo de atividade desse tipo. A vigilância sanitária, as demais forças e órgãos competentes vão estar nesses próximos dias fazendo que haja uma fiscalização maior nesses pontos de maior atenção e especificamente para que a gente possa reduzir essa circulação e aglomeração que tem acontecido muitas vezes em locais privados e no interior desses locais onde não tem a possibilidade de haver uma intervenção mais pontual por parte dos órgãos públicos. Nós estamos aqui também trazendo do decreto estadual a proibição do funcionamento dos bares. O decreto estadual já trata sobre isso. Os bares estão proibidos de funcionar desde o dia 27 de fevereiro e também havia uma proibição no decreto estadual. Também há uma proibição no decreto estadual da comercialização de bebidas por ambulantes e por demais estruturas móveis, como nós sabemos que muitas vezes acontece, mas aqui no município de Iguatu e nos municípios da região, nós estamos adotando uma proibição temporária da comercialização de bebidas, justamente para evitar essa sequência de compra da bebida e a aglomeração interna nas residências e outros ambientes. Além dessa situação, que está posta como uma medida temporária, nós também permanecemos em simetria, em obediência ao decreto estadual, com o toque de recolher, que se coloca de segunda a sexta, a partir das 20 horas, se prolonga até às 5 da manhã do outro dia, e aos sábados e domingo, das 19 horas, e se prolonga até às 5 da manhã da segunda-feira. Então, esses serviços que foram ditos anteriormente como serviços essenciais, eles continuam com a possibilidade de funcionar mesmo no toque de recolher, mas é importante que a população entenda
que durante esse horário a fiscalização vai ser intensificada, nesse horário específico de restrição chamado de toque de recolher, para que só haja realmente a circulação daquelas pessoas que têm um motivo justo, dentre aqueles que estão especificados no decreto, para que, de fato, se faça um maior controle e reduza aí, nesse ponto específico, a circulação de pessoas em horários que seriam considerados não apropriados. Demais detalhes do decreto, nós temos muitos pontos aqui que merecem ser destacados, mas demais detalhes do decreto podem ser lidos a partir do site oficial da Prefeitura Municipal de Iguatu, e qualquer consulta à população, nós colocamos aqui a Procuradoria-Geral do município à disposição para que a gente possa estar realmente esclarecendo os pontos que achem necessário. Obrigado, prefeito. Muito bem. Obrigado ao procurador do município, procurador-geral do município, doutor Ismael, pelos seus esclarecimentos.